Queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje não apenas a solenidade de São Domingos, para nós é uma missa própria, porque como ele é o patrono da nossa paróquia, então nós celebramos com as leituras próprias da festa de São Domingos e por isso não seguimos a liturgia do domingo, temos esse privilégio. E além disso, celebramos os 800 anos do trânsito de São Domingos para o céu. Isso para nós é uma grande ocasião para olharmos para a vida de São Domingos e tentarmos aprender com as suas virtudes. Eu queria comentar nessa homilia um texto que foi escrito pelo seu primeiro sucessor como mestre-geral da ordem dominicana, o beato Jordão de Saxônia, o qual, assim que São Domingos morreu, escreveu, por assim dizer, o seu retrato espiritual. Ele diz o seguinte: havia nele uma tal honestidade de costumes, um tal ímpeto de fervor divino, que se via logo que era um vaso de honra e de graça, a quem não faltava nenhum adorno de valor. Nada perturbava a igualdade da sua alma, a não ser a compaixão e a misericórdia. E como quando o coração está satisfeito, esse sentimento se reflete no rosto do homem, não era difícil, ao ver a bondade e a alegria do seu semblante, adivinhar se a sua serenidade interior nunca imperturbada pelo menor ímpeto de cólera. O primeiro traço que ele nota na personalidade de São Domingos, portanto, é a sua imperturbável paciência, a qual não é uma virtude qualquer, mas é a virtude característica dos santos. Quem são os santos? Os santos são aqueles que, amando a cruz, a suportam com alegria, como se ela fosse a sua maior fortuna. Os santos, portanto, têm essa imperturbabilidade, mas que é diferente daquela dos pagãos. Os estoicos também pregavam a chamada ataraxia, uma imperturbabilidade de ânimo. Os santos tinham isso. Mas não era uma imperturbabilidade fria, seca. Não, era amável. Era cheia de doçura, de alegria, de um contentamento interior que transborda na face. Continua o beato Jordão de Saxônia. Era firme nos seus propósitos e raro era mudar de parecer sobre qualquer assunto depois de o haver maduramente ponderado na presença de Deus. Por esse motivo, posto que no seu rosto brilhasse uma luz afável e suave, essa luz não se prestava a ser desprezada, antes, suavemente conquistava os corações de todos, e quem o contemplasse sentia-se logo atraído a ele. Portanto, a paciência aqui não é uma paciência impotente, de quem diz assim: eu não posso fazer nada, então eu vou aguentar.
Pelo contrário, é uma paciência poderosa. É uma paciência que é capaz de atrair as almas. Porque ela nasce de um espírito firmemente ancorado em Deus. Portanto, São Domingos era um homem que refletia profundamente, mas quando chegava a uma conclusão, ninguém o movia daquele propósito. Coisa muito diferente de nós hoje. Qualquer coisa nos faz mudar de ideia. São Domingos não era assim. E por causa dessa sua firmeza, as almas sentiam confiança e se sentiam atraídas por ele. Em qualquer parte em que se encontrasse, quer caminhando com os seus companheiros, quer numa casa estranha com os donos dela e a sua família, quer no meio dos grandes, dos príncipes e dos prelados, abundava em discursos e exemplos que incitavam ao desprezo do mundo e ao amor de Deus. Em outras palavras, ele sempre estava pregando. E qual era o objeto da sua pregação? Desprezar o mundo e amar a Deus. Isso na casa de um bispo, isso na casa de um cardeal, isso na casa de um homem de corte, isso na casa de um nobre, isso na casa de um pobre, isso na casa de um doente, na casa de um herege, na casa de um fiel. Ou seja, ele não tinha respeitos humanos. Não era alguém que adaptava a pregação para agradar aos ouvintes. Que chega, por exemplo, a uma casa de uma pessoa mundana e diz, poxa, mas se eu for muito exigente, eu vou afastar a fulana, né? Ela vai ficar com medo. Então deixa eu pegar leve com ela, porque assim, quem sabe ela se sinta atraída. Nada disso. Incitava ao desprezo pelo mundo e a amar a Deus. Ora, é claro que isso não eram apenas palavras, isso nascia da sua alma contemplativa. E, portanto, tinha uma força que era totalmente sobrenatural. Revelava-se em toda parte o homem evangélico, pelas suas palavras como pelas suas obras. Esse é um dos títulos que se dá a São Domingos. Vir evangélicos, homem evangélico, porque estava imbuído da palavra. Durante o dia, com os seus religiosos ou companheiros, ninguém era de um convívio mais suave e agradável. Durante a noite, também ninguém o igualava em vigílias e orações. Consagrava as lágrimas para de noite e a alegria para de dia. Dedicava o dia ao próximo, a noite a Deus, sabendo que Deus consagrou o dia à misericórdia e a noite à ação de graças. Derramava lágrimas em abundância e a miúde. Eram as suas lágrimas o seu pão de cada dia e de cada noite. De dia, quando oferecia o santo sacrifício, e de noite, quando velava em vigília. Tinha por costume passar na igreja o tempo de descanso, e não se lhe conheceu cama em que se deitasse, senão raríssimas vezes. Ora, é impressionante isso, como um homem que equilibrou de uma maneira inigualável a vida contemplativa com a vida ativa. São Domingos tinha essa característica da abundância do coração, ele pregava. E, portanto, se a pregação era a sua atividade contínua durante o dia, sendo afável, amável, bondoso, ele consagrava as noites para gerar o efeito desta pregação mediante a oração.
o beato Jordão de Saxônia, citando a Escritura, diz que as lágrimas eram o seu alimento. Por quê? Porque sem lágrimas de intercessão não existe nenhum mover de conversão. São Domingos era alguém que conhecia o quarto do choro. E por isso ele não tinha quarto, ele dormia na capela. Continua ele, orava e velava de noite, tanto quanto permitia a fragilidade do seu corpo. E quando por fim o cansaço o forçava a dormir, dormia um instante diante de um altar, ou em qualquer outra parte, com a cabeça encostada a uma pedra, a pedra do altar, como o patriarca Jacó, depois do que recomeçava a sua vida e o fervor do seu espírito. Portanto, São Domingos era um homem que, durante as noites, gerava nas lágrimas de intercessão, pela compaixão que sentia pelos ignorantes, pelas almas que estavam no erro, aquilo que depois iria como que transbordar do seu espírito, da pressão do seu espírito. Ora, sem esses dois elementos não há apostolado. Um apostolado interior é um apostolado que nasce de uma vida que espiritualmente é maior por dentro que por fora. Um apostolado exterior é um apostolado sem alma. E, portanto, que não produz efeito algum. Por que em nossos dias a maior parte dos pregadores não produz grande conversão? Bom, porque não colocam os meios sobrenaturais em prática. Aquilo não nasce de um coração totalmente quebrado de compaixão por esse mundo. Queridos irmãos, este mundo está em desgraça. Uma desgraça muito pior do que aquela em que estava no tempo de São Domingos. Quem é que chora diante de Deus por esse mundo podre? E pelas almas de tantos cristãos que estão caminhando diretamente para o inferno, porque são comodistas, porque não amam o sacrifício. Quem chora por estes desgraçados que vão condenar a sua alma? Ninguém. E sem lágrimas de intercessão, toda pregação fica sem efeito. Aí a pregação se torna o quê? Técnica, coach, para animar as pessoas, prática motivacional, e no final vai lá o padre cantar noites traiçoeiras, para poder enxugar as lágrimas dos carentes da igreja, que nunca crescem, que passam a vida inteira lambendo as suas feridas e se sentindo os coitadinhos do planeta. É tudo só isso. Compreendia todos os homens numa imensa caridade, e como a todos amava, por todos era amado. Nada lhe era mais natural do que regozijar-se com os que sentiam alegria, chorar com os que choravam, entregar-se todo ao próximo e aos infelizes. Veja, isso é muito importante, porque a caridade é o que nos leva a nos desvivermos pelos outros. Pense assim: se o centro das suas preocupações são os seus problemas domésticos, profissionais, educacionais, sei lá de qual tipo, você está indo de mal a pior. E pior ainda se nós pregamos isso como se fosse o centro. Existem hoje pregações que colocam no centro os problemas das pessoas.
Nós precisamos desviver-nos para colocar Deus em primeiro lugar, para servi-lo, amá-lo, honrá-lo, e pensarmos em todos esses que estão longe dele, e que precisam ser reaproximados pela força de uma pregação cortante como espada de dois gumes, que atravessa a sua alma. Isso é caridade. Possuía ainda mais uma outra qualidade que o tornava querido de todos. Aqui é maravilhoso. Era a simplicidade do seu proceder, onde nunca transpareceu a menor sombra de artifício ou fingimento. Isso daqui é o contrário do que nós vivemos hoje em dia na nossa sociedade. Porque está todo mundo acostumado em fingir. Em postar fotos com filtro no Instagram, em mostrar-se maravilhoso, acima do bem e do mal, poderoso, forte, zoeiro, sei lá mais o quê. Mas no fundo, não passa de covarde. Por quê? É muito forte para bater e fraco para apanhar. Ô geração vagabunda essa nossa, que não aguenta nada, nem cara feia. As pessoas são extremamente fingidas. Você não vê esses homens, fortões, né? Tudo fraco, foge de uma barata. Se aparecer uma barata em casa, sai gritando, subindo em cima de mesa. Não tem coragem de matar um rato. Não tem coragem de consertar uma coisa quebrada, inútil, não serve para nada. O que é isso? Fingimento. Ou como as pessoas que se fingem de boazinhas, né? Fulano bonzinho, aquele sorriso falso, amarelo, né? Aquela cara fingida. Não. A metodologia é a sinceridade radical, sem fingimento nenhum. Eu tenho que ser o mesmo, dentro do meu quarto, no meio da rua, na igreja, fora dela, e tanto faz. Temos que ser os mesmos. Sem fingimento. Amante da pobreza, nunca andava senão com trajes pobres. Sempre senhor do seu corpo, guardava um extremo recato no beber e no comer, contentando-se com qualquer comida simples e usando tão moderadamente de vinho que satisfazia a necessidade da natureza sem embotar a fina e delicada sensibilidade da sua alma. Sobriedade, né? Em tempos de Masterchef. Sobriedade. Parece que o cume da felicidade para um cristão, hoje em dia, é o exibicionismo de um almoço chique, de uma taça de vinho, de um corte nobre de carne. Meu filho, não leva um dia para isso descer pelo intestino. E a excelência da nossa alma, onde é que está? A sobriedade é uma virtude. Simplicidade de costume. São Domingos, antes de morrer, amaldiçoou os frades que tivessem propriedade privada dentro da sua ordem. Foi a única praga que ele rogou. Por quê? Porque ele fundou uma ordem mendicante. Então tem que ser amante da pobreza para pregar absolutamente em todo o tempo, para qualquer um, sem nenhuma amarra, com total liberdade. Por isso, diz o Beato Jordão de Saxônia, quem poderá jamais atingir a virtude deste homem? De boa vontade o admiramos e compreendemos à vista do seu exemplo a inércia do nosso tempo. Ele está falando do século XII, né? Se fosse hoje, então, nem se fala. Mas poder o que ele pôde só é dado a uma graça especial. Se porventura Deus a conceder mais alguma vez a outro homem que ele queira elevar ao auge da santidade. Imitemos, contudo, meus irmãos, no limite das nossas fracas forças, os exemplos de nosso Pai, e demos graças ao Redentor
que nesta mesma senda que trilhamos, dê um chefe como este a seus servos. Imploremos ao Pai das misericórdias, para que, auxiliados por esse Espírito que rege os filhos de Deus, e caminhando no rastro de nossos antepassados, cheguemos pelo caminho direito à pátria eterna, onde este bem-aventurado Domingos nos precedeu. Que maravilha esse retrato espiritual. E como nos deve inspirar. Nos deve inspirar a que deixemos de lado tudo aquilo que não nos conduz à união profunda com Cristo. A pureza de São Domingos é absolutamente impressionante. A pureza, em primeiro lugar, da fé, que era nítida, a qual ele chegou pela oração e pelo estudo, e a pureza da castidade também, que transparecia nele com uma inocência realmente quase que escandalizante. Vamos pedir, portanto, a ele que, nesses dias de tanta coisa pervertida, inclusive do ponto de vista da fé, há tanta coisa errada que se ensina, que ele nos ajude a permanecer puros. Puros na fé, puros também na castidade, e que ele nos ajude a que nós sigamos o seu exemplo, pregando a palavra de Deus. Uma grande graça que São Domingos poderia conceder à humanidade hoje seria que aparecesse novamente uma fileira de pregadores possuídos pelo amor da verdade e não por ideologias enganosas. Pois que ele interceda por nós, a fim de que nós sejamos estes servos da verdade, nos quais ela pode brilhar pela transparência da sua luz.